Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, Rio Branco, da cidade de Americana, Ska Brasil, de Santana de Parnaíba e 15 de Jaú saíram na frente nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. União Barbarense e Francana 0 a 0. Novo empate em Franca no segundo jogo. É pênalti. Quem vencer se classifica. Mas o Rio Branco fez 3 a 1 em cima do Taquaritinga, hein? Agora o Taquaritinga, que tem melhor campanha, tem que ganhar por 2 gols de diferença. Não tem pênalti na Série A4, tá? Não tem pênalti. 2 resultados iguais é o time de melhor campanha. Rio Branco fez 3 a 1 do Taquaritinga. O Taquaritinga, para se classificar, tem que ganhar de 2 gols ou mais. É isso. Semana que vem a tarefa não vai ser fácil do Taquaritinga, não, hein? União Barbarense e Francana foi 0 a 0. Novo 0 a 0, a Francana se classifica. O União Barbarense vai ter que vencer a Francana lá em Franca no segundo jogo, só para vocês entenderem. Ska Brasil 1, São Carlense 0. O segundo jogo em São Carlos, venceu, está classificado o São Carlense. O Ska Brasil joga pelo empate. 15 de Jaú 2, Barretos 0. Agora o Barretos, assim como o Taquaritinga, vai ter que fazer 2 gols de diferença para se classificar. Porque o 15 de Jaú pode até perder por 1 gol de diferença, que está classificado. Então, depois da primeira rodada dos jogos de ida, Rio Branco, boa vantagem. 15 de Jaú, boa vantagem. Ska Brasil tem uma vantagem de 1 a 0, mas é vantagem do empate. E ninguém tem vantagem? Não, tem sim. A Francana, que empatou fora 0 a 0, pode empatar dentro de casa, que está classificado. Então ela tem uma vantagem? Sim. Vou falar de tudo isso. Vou passar a ficha técnica. Vou passar os próximos jogos que serão no próximo final de semana. Sendo que na sexta-feira temos Barretos e 15 de Jaú. O Barretos gosta de jogar de sexta-feira às 8 da noite. Então já tem decisão na sexta-feira. Vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazerem inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativar o sininho. Cada novo vídeo você vai sendo avisado. Já gravei o vídeo da 3. Já gravei o vídeo da A2. E agora estou gravando da série A4. Então você é avisado. Dá seu like. Divulga para os seus amigos, ajuda a gente a ampliar o número de amigos que adoram futebol pelo interior. E a gente vai trocando ideia, que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, vamos começar com Rio Branco e Taquaritinga. Foi o primeiro jogo das 3 horas da tarde ontem, sábado. Estou gravando o vídeo domingo, 7 de abril. Ontem, dia 6, em Americana, o Taquaritinga, a melhor campanha foi jogar fora de casa. E pegou um Rio Branco, 2 times tradicionais, 2 times com cidades que respiram futebol, 2 times que já disputaram o Paulistão. Choque de time com camisa, time com tradição, time que merece times que merecem todos os respeitos. E, gente, 3 a 1 significa que abriu uma vantagem boa. 2 times iguais, vantagem boa, boa mesmo. Bom, o que eu posso falar para vocês é que no cruzamento da esquerda, o estreante Rafael Lopes faz 1 a 0 para o Rio Branco com 14 minutos de jogo. Começa equilibrado e tal, mas com 14 minutos o Rio Branco faz 1 a 0. Depois do gol do Rio Branco, o Rio Branco deu uma retraída para jogar no contra-ataque e aí cresceu o Taquaritinga. Foi crescendo, até que o Lucas Duarte, depois de vários escanteios, o Lucas Duarte ainda acertou uma bola na trave, no finalzinho do primeiro tempo. Então o Rio Branco começa melhor, faz 1 a 0, recua, não consegue, embora jogue no contra-ataque, não consegue fazer os contra-ataques. O Taquaritinga pressiona e ainda tem uma bola na trave com o artilheiro Lucas Duarte. Mas o primeiro tempo termina 1 a 0 para o Rio Branco. Veio o segundo tempo e aí o jogo ficou legal, né? O estreante Luan Carioca quase ampliou para o Rio Branco com 2 minutos. Depois o Gui Marques teve uma ótima oportunidade para o Rio Branco aos 6 minutos. Até que o chileno, aos 11, faz o goleiro Lucão trabalhar muito. Quase o Taquaritinga empata. E nesse negócio de quase lá, quase cá, o Gui Tavares, o zagueirão, acaba empatando aos 23 minutos. 23 minutos de jogo, hein, cara? 1 a 1. O torcedor do Taquaritinga falou, pô, eu jogo por 2 empates e tal, 1 a 1, maravilha e tal. Que é isso. Aí foi a vez do Taquaritinga daquela acomodada e o Rio Branco foi para cima como fez o Taquaritinga no primeiro tempo. O Lazari, cobrando falta, fez o goleiro do Taquaritinga fazer uma defesa espetacular aos 31, até que aos
o goleiro faz a defesa e vai para escanteio. Cobrança de escanteio, o Gustavo Brandão, que agora é um dos artilheiros do campeonato, ele tem os mesmos 8 gols que o Lucas Duarte do Taquaritinga. O Lucas Duarte do Taquaritinga é o camisa 9. O Gustavo Brandão, ele é o camisa 3. Os dois têm 8 gols. Gustavo Brandão vai lá no segundo andar e testa 1-1 ou 2-1 para o Rio Branco. Vantagem considerável, já ia jogar pelo empate em Taquaritinga, né? Um vacilo da zaga, quase o Taquaritinga empatou aos 40 minutos, quase. E aí o outro estreante, o Vagninho, que entrou no segundo tempo, acaba fazendo 3-1 aos 45, e esse gol foi terrível para o Taquaritinga. Terrível. Então agora você tem os dois artilheiros do campeonato jogando na semana que vem, se enfrentando novamente, mas é o artilheiro centroavante Lucas Duarte com 8 gols e o artilheiro zagueiro Gustavo Brandão com 8 gols também. Olha que coisa interessante, hein? Semana que vem, no próximo, cadê? Eu tô com o horário aqui, ó. Na semana que vem, sábado, 3 horas da tarde, 13 de abril, 3 horas da tarde, Taquaritinga e Rio Branco. Taquaritinga vai ter que vencer por 2 gols de diferença. O Rio Branco pode empatar e pode perder por 1 gol, que está classificado. Tarefa difícil para Taquaritinga. Tem time, o jogo mostrou, estou falando para vocês, o equilíbrio. Enfim, de qualquer maneira, vai ser um jogão semana que vem. 1.471 pagantes no estádio desse Vita em Americana. Lucão, Guilherme Guzzo, Gustavo Brandão, Paim e Bernardo. Grigor, depois Luan Oliveira, Rafael Lopes e David Lazari. Gui Marques, depois Luiz Eduardo. Luan Carioca, depois Pedrinho, Guilherme e o Guilherme, né, foram os jogadores que atuaram. O Vagninho, que fez o gol, entrou no lugar do Rafael Lopes. O Rafael Lopes fez 1-0 e o Vagninho fez 3-1. Então, você vê que teve estreantes que deram certo. Taquaritinga jogou com o Matheus Saldanha, Fabinho, Gui Tavares, Barreto e Cauê, depois Pedro Maia, Luiz Otávio, Nicolas, depois Bruno Ribeiro, Juan Batista, depois Wesley, Adson Lucas Duarte, chileno, depois o Mário Vitor, né? Então, semana que vem tem jogo mais, tem jogo na casa do Taquaritinga do Marcelo Marelli, o Rio Branco do Rafael Pereira pode até perder, que está numa situação bem vantajosa, hein? Bom, aí ontem também, 3 horas da tarde, União Barbarense e Francana. 1.252 pessoas em Santa Bárbara, né? Você vê que teve 1.470 em Americana, as cidades são vizinhas, tá? E 1.250, quase o mesmo número de pessoas, né? 100 e poucos a mais em Americana, num jogo 0-0 sem tanta emoção. União Barbarense jogou com Iron, Kenji, depois Matheus Felipe, Vitor Felipe, Luiz Felipe, Marcos Vinícius, Edgar, Adriano Paulista e Cauã, Vinícius, Massola, Luan, depois Anilinho, Toninho Cobra, o técnico do União Barbarense. A Francana, que teve o técnico Vantuil Rodrigues expulso e não vai estar no banco no segundo jogo. Vinícius, Lucas Melo, João Queiroz, Garcia e Breno Seixas, João Pedro, Vinícius Oliveira, Pedro Policarpo entrou depois, Gustavo Lacerda, depois Lucas Oliveira, Juan Kevin, depois Cauã Rocha, Bruno Henrique, Andrei, depois Luquinha, o Vantuil Rodrigues foi expulso. O que eu posso falar para vocês que no primeiro tempo o centroavante, o artilheiro, Bruno Henrique da Francana meteu uma bola na trave. Depois o Vinícius Rodrigues ficou cara a cara com o goleiro Iron. Aliás, foi para mim o grande destaque do jogo. O goleiro do União Barbarense para mim foi o cara que destacou, porque a Francana criou mais, finalizou mais e o goleiro foi muito bem. Aí depois a gente pode falar que no segundo tempo um jogo intenso, a Francana cansa e aí vai para cima o time do União Barbarense. Aí já depois dos 20 minutos, mais ou menos, né? Mais ou menos, a gente percebe a Francana ficou cansada, segurou o jogo, ficou jogando pelo empate, o Vantuil ficou bravo, foi expulso, e aí a Francana, mesmo ali, sem atacar muito, também impediu que a pressão e a posse de bola do União Barbarense resultasse em gol, e o 0-0 não dá para falar que não foi bom, porque a Francana joga por 2 empates, certo? Então agora, no segundo jogo, o segundo jogo vai ser no domingo, no próximo domingo, dia 14, às 10h30, em Franca. A Francana joga pelo empate, União Barbarense só se classifica se vencer, certo? É isso. Ontem também, às 3 horas, na cidade de Santana de Parnaíba, o Ska Brasil
tirou a vantagem do empate do São Carlense, que tem a melhor campanha, jogava por 2 empates. O SK Brasil venceu por 1-0, num jogo equilibrado, um jogo onde a bola parada fez a diferença, porque o gol foi aos 22 minutos, um jogo de correria, poucas finalizações, mas muito intenso. Aí no cobrança de escanteio aos 22 minutos do primeiro tempo, a bola vai no segundo pau, e aí o lateral esquerdo, o Matheus Petri, ele faz 1-0 pro SK Brasil. Aliás, o Matheus Petri no segundo tempo perdeu um gol incrível e poderia ter ampliado a vantagem, mas lateral esquerdo, né, fez um belo gol. Depois do gol aos 22 minutos, o São Carlense cresceu, né? E aí o Lucas Bergantin fez boas defesas e segurou até o final do primeiro tempo a vitória parcial por 1-0. Veio o segundo tempo, o jogo ficou mais lá e cá. O Wesley Júnior teve chance de fazer 2-0 para o SK. O Matheus Petri perdeu um gol incrível e o São Carlense indo para o ataque de qualquer maneira. Tentou porque tentou empate e não conseguiu. O SK Brasil venceu para 263 pagantes só, né? A cidade de Santana de Parnaíba ainda não engrenou para chegar em boa quantidade para apoiar o SK Brasil, do meu amigo Edmilson, que faz uma grande temporada. Recuperou, estava zona de rebaixamento, zona de rebaixamento. O Edmilson Abel assumindo o lugar do Max Sandro, o time cresceu, se classificou e agora está com vantagem. Olha que coisa. SK Brasil, Lucas Bergantin jogou muito. Ricardo, depois Marola, Caio Henrique, Zé Mendes, Matheus Petri, que jogou muito, fez um gol e perdeu outro, mas jogou muito. Sérgio Dias, Vitor Zaga, Pedro Talisca, depois Felipe Urbano, o Choma, depois o Guilherme Vieira, Rafael Lucas, depois Emanuel, Wesley Júnior, depois o Razeira, técnico Edmilson Abel. O São Carlense, que vai ter que vencer por qualquer placar para se classificar, jogou com Michel, Eduardo, Sueliton, João Vitor e Severo, depois entrou o Diego, Ale, Jesus, depois entrou o Dudu, Cauã Andrade, Davidson, depois Júlio César, Fabrício, depois o Felipe Estrela, Vinícius, depois o Gabriel Argentino, o técnico é o Rafael Sonderman. O próximo jogo na cidade de São Carlos vai ser no próximo sábado, dia 13, às 16 horas, lá no Professor Luizão, certo? É isso. E hoje, no último jogo, hoje pela manhã, em Jaú, o 15 de Jaú, assim como fez o Rio Branco, ele não pode jogar por 2 empates, quem joga por 2 empates é o Barretos, que tem melhor campanha, mas abriu 2 gols como o Rio Branco. Abriu 2 gols de diferença, com 1.256 no Zezinho Magalhães lá em Jaú. Eu quero fazer uma crítica aqui que eu falo para você, em jogo igual, com 2 equipes boas, você não pode perder jogador expulso. O Denner foi expulso aos 37 do primeiro tempo, lateral esquerdo do Barretos. Já estava 1-0 para o 15 fez 2 e poderia ter vencido por um placar maior, porque ele jogou o segundo tempo todinho e mais 10, 12 minutos do primeiro com um jogador a mais. É aquela coisa, né? Bom, 15 de Jaú jogou com Ramon, Guilherme, depois Denzel, Toninho, Denilson, Lucas, depois Eduardo, Humberto, Danilo, depois Pedro, Vinícius Jaú, depois João Vitor, Pedro Peçanha, depois Rainan, Mariano e Leiton. O técnico é o Tasso Lopes. O Barretos, William Oliveira, Caio, Edilson e Denner, que foi expulso aos 37 do primeiro tempo. Léo Alves, Daniel, depois Rafael, David José, depois Alex Giroli. Gustavo Tito, depois o Fuzil. E o Matiello, o técnico é o Gustavo Marciano. Bom, um jogo que, claro, jogando em casa o 15 foi para cima. 15 foi para cima. O Mariano, que foi contratado recentemente, bom jogador, teve 2, 3 oportunidades cara a cara com o goleiro William e o goleiro do Barretos foi segurando a onda. E a pressão do 15, até que o Leiton achou o Mariano deu um passe para o Danilo e o Danilo só empurrou aos 30 minutos, faz 1-0. 15 de Jaú. Aos 37, o Denner é expulso. E aí a única chance no primeiro tempo do Barretos, um pouco mais tímido e retraído, foi aos 43 do primeiro tempo, com o Tito obrigando o goleiro Ramon a fazer boa defesa. Então notem. Veio o segundo tempo, foi para cima o 15 de Jaú, o Danilo faz um passe preciso para o Vinícius Jaú, que faz 2-0 aos 15, aos 13 minutos. 2-0. Aí, claro, o Gustavo Marciano foi acertando o time, foi fazendo a linha, foi tirando espaço e o 15, apesar de pressionar, aí esbarrou no muro defensivo e por sorte, porque se tivesse feito o terceiro gol, como teve a oportunidade o 15 de Jaú, não estava o jogo.
3-0, com dois times do mesmo nível, eu não acredito. 2 gols de diferença já é difícil. Mas apesar de pressionar, o 15 não chegou para a sorte do Barretos ao terceiro gol, mas o 15 foi superior a partida inteira, principalmente no segundo tempo. Certo? O próximo jogo entre eles vai ser na cidade de Barretos, sexta-feira agora, dia 12 de abril, 20 horas. O Barretos precisa ganhar de 2 gols ou mais para se classificar. O 15 joga pelo empate, joga para perder por 1-0, que está classificado. Então essa é a situação dos jogos de ida das quartas de final. E claro, assim que acabar o último jogo no próximo domingo, eu venho com a definição de quais serão os semifinalistas da Série A4, que não tem pênalti. Tem pênalti, teve pênalti na 2, né? A Portuguesa Santista foi eliminada pelo Noroeste nos pênaltis, 2 resultados iguais pênalti. Tem pênalti na 3, 2 resultados iguais pênalti, mas na A4 é quem tem melhor campanha, então nós não teremos pênaltis. Perfeito? É isso aí, forte abraço a todos e até o próximo domingo.